dá para entender muitos dos problemas das coisas que o Trump está fazendo hoje lendo o livro sobre o que a Dilma fez. A história de protecionismo, alguns dos erros que o Trump está cometendo, em uma escala muito menor, ela já fez lá atrás. O Brasil já tinha feito antes dela também, a gente tinha tido reserva de mercado de informática, e a gente sabe como funciona bem esse negócio de... Eu queria explorar você, Ricardo, a gente tentar fazer uma linha do tempo da economia do Brasil aí. Vamos nessa. República até agora, assim, ou ditadura até agora. Como que a gente pode, de uma maneira resumida, a gente entender o que aconteceu? O que mudou de lá para cá? Como que a gente pode ir de lá de trás e vir buscando? Vamos tentar fazer da ditadura pra cá, que eu acho que já tem bastante pano pra manga. Exato. Eu acho que a versão curta da história da ditadura pra cá ela começa com o risco da redemocratização ir embora, porque tem aquela história do Tancredo ficando doente, e aí mantém o cara vivo por mais, eu não lembro se foram 60 dias, quanto tempo foi, mas enfim, um tempão, porque o risco que o pessoal via falou, pô, será que vão entregar pro Sarney? Será que o Sarney, que vinha antes da Arena lá atrás, será que ele vai deixar essa redemocratização? Então teve um monte de preocupação, mas a democracia veio. Mas junto com ela, cara, a inflação comeu solta. Então, porque na época a gente tinha algo que hoje... Como que os militares entregaram pra gente? Cara, eles entregaram basicamente com um problema que continua até hoje, que é desequilíbrio de contas públicas. Desequilíbrio de contas públicas tem várias formas disso fechar as contas. Uma delas é a inflação. Como é que a inflação resolve o desequilíbrio de contas públicas? Ela aumenta primeiro a receita do governo e depois os gastos. Pelo seguinte, quando sobem os preços, sobe preço de venda e tudo. Como o governo cobra imposto sobre venda, faturamento, resultado das empresas, isso sobe, a arrecadação de imposto sobe. Depois, um mês depois, vai subir salário, vai subir tudo que são os custos do governo. Então, quanto mais você tem desequilíbrio de contas públicas, você precisa não só de inflação, mas você precisa de inflação subindo. A inflação tem que estar cada vez mais alta para a conta fechar. É como a gente fechava até o Plano Real. Quando chegou no Plano Real, o jogo mudou. Porque a inflação despenca, você não consegue mais usar a inflação para conseguir segurar o crescimento dos gastos. Se os gastos continuam subindo, e no começo do Plano Real, do começo do governo do Fernando Henrique, eles continuaram a subir, o jeito de fechar a conta era outro, aumenta imposto. Então, de lá para cá, a carga tributária brasileira dobrou. Se for pegar do início do governo Fernando Henrique para cá, a gente pagou o dobro de imposto do que a gente pagava antes. Então, você resolveu o aumento de gasto que não parou, aumentando imposto. Chegou num ponto, o Brasil hoje de todos os países emergentes, são 165, o que mais cobra imposto no mundo. Minto, ele é o terceiro que mais cobra imposto, mas ele é o primeiro que mais gasta. E aí como é que você pode gastar mais do que você cobra imposto? Só tem um jeito, aumentando a dívida. Igualzinho a nossa família ou qualquer empresa. Se você gasta mais do que você ganha, só tem um jeito de pagar a diferença. Ficando endividado, cada vez maior. A dívida do Brasil fica grande. Essa dívida é com quem? Com todo mundo. Qualquer um que tem dinheiro em banco, no final das contas, está lastreado na dívida pública, que é onde o governo emite a dívida, os bancos, às vezes, diretamente ou indiretamente, tem isso no seu balanço. Então, uma das coisas que o pessoal fala, não, então a solução é não pagar a dívida. Se não pagar a dívida, quebra todo mundo. E perde a confiança. Exatamente, vai jogar a gente no buraco. Então esse negócio não funciona. Mas na origem disso tudo, o grande desequilíbrio que vem desde o governo militar e nunca foi resolvido o Brasil criou um regime que a gente acha que o governo vai gerar desenvolvimento. E aí o governo do Brasil gasta um dinheiro que ele não tem. Gasta demais e cada vez mais. E tem algumas regras que fazem isso acontecer. Por exemplo, uma delas é o nosso regime de previdência. Qual é o problema do nosso regime de previdência? É que não combinaram com a demografia. O que significa essa história? Cada vez nasce menos gente, é fácil, qualquer um que está assistindo a gente para pensar quantos irmãos tem o seu avô e pensa quantos filhos, e aí você vai ver que o número está diminuindo. A tal da pirâmide. Exatamente. Então é menos gente trabalhando para pagar mais gente aposentada. Vou te dar um número, de 87 até, essa projeção é de 2035. O número de aposentados do Brasil vai aumentar 650%. O número de pessoas em idade de trabalho vai aumentar 65%. Então você fala, cara, então vai ter 1,6 para pagar
por 7,5. Essa conta não tem como fechar. Não vai fechar nunca. Como é que a gente está fechando? A gente tira dinheiro que antes ia para saúde, para educação, para infraestrutura e usa para pagar o buraco da Previdência, que esse ano o gasto de Previdência, só considerando o governo federal, a União, vai dar R$1 trilhão. Aí dá uma ideia. Eu vi você dando um exemplo legal, que é, se você tem R$10, você vai gastar 9 com seu pai e 1 com seu filho, essa história é chocante. A história é o seguinte, isso aí foi um estudo que eu fiz faz bastante tempo, mas eu acho que os números agora devem ser piores ainda. Isso aqui faz uns 10 anos, porque eu lembro que foi na época da Copa, e eu lembro que eu fiz Copa aqui, exatamente, foi 14, né? 14 ou 16, agora eu misturei com a Olimpíada. 14, exatamente, Olimpíada, né, que foi 16. Eu fiz uma brincadeira com um coreano, porque a comparação que eu fiz foi o seguinte, na época, a Coreia, se você for pegar o gasto do governo e dividir em 3 grupos que se beneficiam do gasto, gente de 0 a 15 anos, 15 a 65, 65 para cima. Então qual era a ideia que eu iria pegar? O que vai para criança, o que vai para gente, grosso modo, em idade de trabalho, o que vai para aposentado. E aí era assim, na Coreia esse gasto era de cada 10, tira o grupo que está em idade de trabalho, vão pegar as duas pontas, jovens e crianças. Improdutivos. Exatamente. Aí você ia, no caso da Coreia, iam 5,5 para criança de 0 a 15, 4,5 para acima de 65 anos. Acima de 65 anos é principalmente previdência, tem também saúde, abaixo é principalmente educação e também tem saúde. No caso brasileiro, era 9 para 1 para criança. Então o que significa isso na prática? A gente gastava de cada 10, 9 para o aposentado, acima de 65, e 1 para criança. Seria o equivalente de, eu tenho R$10, eu vou gastar 9 com meu pai e 1 com meu filho. É o que a gente faz na prática, com os recursos que a gente tem. E o que era mais grave dessa história é que aí você pega ao longo de 2 gerações, o que aconteceu na Coreia. Como eles investem muito em educação básica, a Coreia, sei lá, nos últimos 10 anos, se for pegar a média dos resultados do PISA, que é um exame de educação com crianças 0 a 15, a Coreia foi o primeiro lugar no mundo. O Brasil, se não me engano, é 65º. Como a educação na Coreia é boa, uma geração depois, essa molecada que foi boa para a escola, fez com que as universidades coreanas se tornaram número 1 em mercado emergente. Uma geração depois, você tem boa universidade, você tem gente bem formada, você tem pesquisa, tem um monte de coisa, a Coreia vira líder nas indústrias de ponta. Na época, automóvel, você tinha Hyundai, Kia, eu lembro quando eu fiz, no caso de celular, tinha LG, Samsung, LG não tá mais lá, mas Samsung tá até hoje. E aí você fala, cara, cadê as do Brasil? Não tem, porque a gente está investindo no passado e não no futuro. E o resultado dessa brincadeira é, há 60 anos, a renda per capita no Brasil dava o dobro da coreana. Hoje a coreana é 6 vezes a brasileira. E aí vem a parte mais louca e que mostra que o nosso modelo está furado. Eu falei, de R$10, a gente gasta 5,5 com acima de 60 anos, 4,5, 0 a 15. Só que, como o PIB deles hoje é 6 vezes o nosso, então o que acontece? Eles gastam 9 com 0 a 15 e 4,5 acima de 65. Só que a gente gasta 9, eles gastam 4,5 na proporção da renda deles. Sim. Só que, então eles gastam a metade com os idosos, proporcionalmente, só que é uma renda 6 vezes maior. O aposentado lá ganha 3 vezes mais que a gente. Até o aposentado se dá melhor lá com a regra dele do que o nosso. Esse é o problema. Então, aqui a solução é muito simples. A gente precisa acabar com a ideia de que o dinheiro dá para tudo. Ele não dá, cara. Não dá na nossa casa e não dá no governo também. O dinheiro não nasce em árvore. Então, a gente tem que fazer escolhas. Qual é a solução simples? Número 1. Cara, a gente vai ter que reformar a Previdência muito mais. Número 2. Isso é falado em todo governo, né? Cara, todo governo que faz, vai mais ou menos. Todo governo que não faz, afunda. Aliás, uma das coisas que aconteceu ali no governo do Dilma foi isso. O resultado desse negócio a gente vai ter que reformar a Previdência. Segundo, a regra tem que ser igual para todo mundo. O Brasil tem uma coisa, além da questão demográfica, tem injustiça. Porque então você tem um regime de Previdência no INSS, ele dá, agora não vou me lembrar todos esses números de cabeça, mas o déficit per capita, eu não me lembro exatamente quanto é, mas vou chutar aqui, sei lá, R$5.000 por pessoa, por aposentado. O déficit per capita no Executivo Federal dá 50. O déficit per capita no Legislativo dá 90. O déficit per capita nos militares, eu não lembro mais o número. No Judiciário é 120. Então o que significa isso? Regras diferentes têm tamanhos de buracos diferentes. O do INSS já não para de pé. Os outros então nem se fala. A regra tinha que ser igual para todo mundo. E aí você começa a liberar dinheiro. O que você faz? Você reduz o gasto de previdência. Você começa a ter dinheiro para investir em educação básica de primeira para todo mundo. Aí você resolve o problema de desigualdade.
Porque o pessoal fala em desigualdade de renda, mas na origem, o problema de desigualdade do Brasil é de oportunidade e é de educação. Quer dizer, se tem um cara que é bem preparado, que no Brasil são poucos, e tem um monte de gente mal preparada, o que vai acontecer no mercado de trabalho lá na frente? Essa massa de mão de obra pouco qualificada, essa oferta grande de mão de obra pouco qualificada faz com que os salários deles sejam muito baixos. Os poucos qualificados ganham um montão. Então aquilo ali é consequência de um problema que começa antes. E cara, não tem ninguém falando nisso, não tem ninguém focando em resolver isso. Aí vem o Plano Real. O que o Plano Real mudou nessa história? Ele saiu da seguinte lógica: precisa criar uma âncora de confiança, que na época era o dólar. Então, sei lá, você vendia um imóvel na época, o preço era fixado em dólar, porque os preços em Cruzeiro Real, a moeda anterior, mudavam o tempo inteiro. Tava zero. Exatamente, aquela história toda. E aí eles falaram, peraí, vamos fixar algo pro lugar do dólar. Foi criada a URV, que é o precursor do real, que não era uma moeda, era só uma medida que um dólar valia uma URV. Tá. E aí a gente foi se acostumando a os preços medirem URV. Até que uma hora falou, olha, agora não é mais o URV, é real, é a moeda, substituiu o Cruzeiro Real. E segunda coisa, que valia na origem $1. Segunda, eles levaram a taxa de juros para os céus. Eu lembro que no primeiro mês, acho que chegou a 6,5% ao mês, qualquer coisa do gênero, para uma moeda que não tinha inflação. Aí o Brasil atraiu um monte de dinheiro, inclusive de fora, entrou muito dinheiro no Brasil. Essa entrada de dinheiro fez com que o dólar até caísse. Para quem não viveu, chegou a 0,80 e qualquer coisa. Quer dizer, o dólar valia mais do que o real. O real valia mais que o dólar. Perdão, exatamente. O dólar valia mais do que o real é a história de sempre. Exatamente, foi o contrário. A gente tinha o real valendo mais do que o dólar. Enfim, e isso conseguiu, de fato, trazer a inflação muito para baixo. Só que com a inflação vindo para baixo, vieram aqueles problemas das contas públicas que eu comentei, porque o governo continuou a gastar mais. E aí, única solução... Na verdade, boa parte dos problemas brasileiros econômicos tem na origem o excesso da gastança pública, que já foi, consequência já foi inflação, consequência já foi mais imposto, consequência endividamento. Enquanto a gente não chegar e falar, cara, o governo precisa cuidar do dinheiro igual a gente cuida em casa, com carinho, e não achar que o dinheiro nasce em árvore, porque não é ele que tem que gerar o dinheiro, é a gente. Então a solução pro lado do governo é fácil. Todo mundo, quando tem um problema de contas, cara, vai cortar gasto. O governo não, ele acha um jeito de aumentar a receita, às nossas custas. Quem aperta o cinto não é ele, somos nós. Isso não funciona. Depois vem o governo Lula, tem dois governos do Fernando Henrique. Exatamente, tem dois governos do Fernando Henrique. Em 2002 ganha o Lula. Na época, a gente tinha houve um processo de desgaste significativo da popularidade do Fernando Henrique. E o Lula, que já tinha participar de várias eleições para presidente, perdido todas, a primeira contra o Collor, depois contra o próprio Fernando Henrique, ganha a eleição em 2002, se reelege em 2006. Interessantemente, ele se reelegeu criticando um monte de coisa do Fernando Henrique, mas na prática, o primeiro e o segundo governo dele foram muito parecidos, do lado econômico, tem um monte de coisas diferentes, mas do lado econômico, muito parecidos com o Fernando Henrique. Então o que ele fez? Primeira coisa, ele chama para presidente do Banco Central o Henrique Meirelles, que era um banqueiro, recém-eleito pelo PSDB, tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás, manteve uma política monetária focada em segurar a inflação. No lado fiscal, ele traz o Palocci, que era médico, não era economista, mas que entendeu que precisava estar cercado de gente boa e deixar os caras trabalharem, que montou uma equipe de primeira. Os caras seguraram o gasto público na época, as contas públicas brasileiras que no segundo mandato do Fernando Henrique tinham sido ajustadas, no primeiro não muito. Manteve o que a gente chamava de tripé macroeconômico, que era arcabouço fiscal, que era essa história cuidar das contas públicas, câmbio flutuante, que era deixar o preço do dólar em relação ao real variar, e o combate à inflação. E esse processo junto mantinha a economia brasileira funcionando. A economia brasileira cresceu uma média de 5% ao ano nesses dois primeiros governos do Lula, porque além dele ter mantido a economia equilibrada, ele deu uma sorte desgraçada. Porque em dezembro de 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E ao entrar na Organização Mundial do Comércio, ela mudou a economia mundial de duas formas. A primeira, ela colocou no mercado de consumo na época 3, agora 1,4 bilhão de consumidores famintos. Os chineses na época eram pobres, quando eles começaram a ganhar mais, eles começaram a comer mais e melhor.
o Brasil exportou alimento feito louco e isso ajudou muito o crescimento da economia brasileira. A segunda mudança que a China causou foi no mercado de trabalho, porque quando a China não estava conectada no mundo, tinha 1 bilhão de trabalhadores chineses que não faziam diferença para a produção global. A China produzia para a China. Quando ela conectou, cara, ela derrubou salários mundo afora, que aliás é parte da razão do Trump estar fazendo o que está fazendo aqui hoje. Mas enfim, então o efeito desta história foi a gente conseguiu na época expandir muito as nossas exportações, entrada de dólar, e o efeito disso foi uma economia que cresceu bem ao longo desses anos. Foi tão bem que o Lula conseguiu eleger a Dilma. Cara, que chutou o pau da barraca do equilíbrio fiscal, começou a ter uma linha de protecionismo e o que eu chamo de capitalismo de compadrio, que basicamente é o seguinte: você começa a crescer a ingerência do governo em tudo, e quando isso acontece, mais do que ser eficiente, o empresário se preocupa em estar bem com o governo. Cara, quando o empresário quer ser eficiente, ele tenta inovar, e aí ele gera produtos, serviços melhores, coisas mais baratas. Quando ele quer estar de boa com o governo, começa a ter espaço para corrupção, para maracutaia, para um monte de coisa. E, enfim, e aí a economia afunda, dá no impeachment. O Brasil teve, no governo Dilma, uma das maiores depressões econômicas de toda a sua história. E todas as vezes que a gente teve outras coisas assim, governos anteriores já tinham caído. Teve casos que foi... O próprio início do governo militar passa por uma crise parecida com essa. Enfim, mas na história antes, governos que tinham crises econômicas muito agudas, muito profundas, todos eles caíram. A exceção foi agora, no governo do Bolsonaro, mas pra gente chegar lá antes, eu chego no governo Bolsonaro depois, mas foi exceção de um que com a pandemia a economia afundou, como nunca tinha afundado num único ano, no ano de 2020, enfim, e Bolsonaro seguiu em frente, porque acho que houve uma percepção que foi causado por uma crise externa. Mas enfim, sai a Dilma, vem o Temer. O Temer terminou o mandato, se eu não me engano, com 3% de popularidade. Quer dizer, acho que nem na casa dele todo mundo gostava do Temer. Então o efeito desse negócio é que ele não sai para candidato, não tinha um candidato dele. Naquele momento havia uma aversão gigantesca ao PT e à corrupção que ficou movimento patente. Nas ruas, né? Exatamente. O Bolsonaro foi quem melhor soube expressar isso, porque o Bolsonaro até então era um político inexpressivo do Rio, ele não estava envolvido nos grandes esquemas que envolviam outros potenciais candidatos de partidos maiores, então o Bolsonaro foi o único que falou grosso, os outros estavam tudo falando, e por conta disso ele virou o presidente do Brasil. Traz o Paulo Guedes com uma linha de política econômica radicalmente diferente da do PT, só que no meio do caminho vem a pandemia, e no que vem a pandemia, a economia afunda, precisava fazer alguma coisa para responder, aí o Bolsonaro vem com um pacote de estímulo gigantesco, maior que a gente já viu, com grande aumento de gastos públicos e particularmente dos programas sociais. Então tinha o Bolsa Família, que na época ele acabou com o Bolsa Família e criou o Bolsa Brasil, mas que era a mesma coisa, distribuição de dinheiro para o pessoal mais pobre no Brasil. Só que tinha um valor que era, se não me engano, 4 ou 5 vezes maior do que o do Bolsa Família. E uma vez que aumentou, isso nunca mais diminuiu. Então o Bolsonaro começou com um projeto econômico que era bastante diferente do PT, mas no final das contas, por uma conjunção de fatores, acabou fazendo algo muito parecido. E hoje, como a gente tá? Vem o Lula de volta por conta, em parte, eu diria, de muita gente que não gostou de como o Bolsonaro manejou a questão de saúde da pandemia, da própria questão econômica, um Brasil completamente rachado, dividido entre os dois extremos, Lula e Bolsonaro, números muito parecidos, a rejeição dos dois enorme, a do Bolsonaro um pouquinho maior, Lula eleito. E aí o Lula vem e a pergunta era, tá bom, quem é o Lula que vai governar? É o Lula 1, Lula 2? E aí ele veio com um misto de, por um lado, ele não está se metendo na política monetária, então nesse sentido é parecido com governos Lula, mas por outro, no lado fiscal, ele parece mais com a Dilma do que com o Lula do começo. Ele gastar muito. Está gastando um montão e isso está gerando preocupações. Então esse é um governo meio Lula, meio Dilma agora. E a imagem do governo ficou muito arranhada, né? O Tachad, os memes.
Exatamente. Dessa voracidade por imposto e taxação. É que isso já é a contrapartida do excesso de gasto. Como o gasto era grande demais e não cabia no que havia de imposto, ele teve que expandir o imposto. E não tem outra alternativa? Não tem como cortar Bom, a carne? aí é que tá, deveria ser. Tem um monte de como cortar na carne. Por exemplo, uma das coisas que não é discutida no Brasil, eu não entendo como não é, o Brasil tem uma hipocrisia que é chamar de social um monte de gasto que é antissocial. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem 14 programas sociais. De acordo com o Banco Mundial, 2 são verdadeiramente sociais. Um é o Bolsa Família, o outro é o FAT, que é o Fundo de Auxílio ao Trabalhador. Tá. Todos os outros têm mais beneficiário nos 25% mais ricos do Brasil do que os 25% mais pobres. Vou te dar um exemplo. Universidade pública gratuita é considerada um programa social. Ela é gratuita para quem vai, mas obviamente alguém tem que pagar. Quem paga? Todo mundo, através dos impostos. Então todo mundo paga para que quem vai não tem que pagar. Mas quem vai para a universidade pública no Brasil? São os 25% mais pobres? Não, tem muito mais dos 25% mais ricos. Então é assim, o pobre paga imposto, porque todo mundo paga imposto, para que o rico Que pode vai estudar pagar. de graça. Cara, isso não para de pé. Só que isso no Brasil é a regra. A maior parte dos programas chamados de sociais no Brasil funciona assim. E ninguém faz nada e nem fala nada a esse respeito. E por quê? Porque vamos pegar o exemplo da universidade pública gratuita, porque ninguém tem coragem de meter a mão e mexer nesse vespeiro. Mas será que isso iria fazer uma bagunça tão grande? Porque o pessoal pensa em eleição. Será que é bagunçar para esse reeleito? Eu acho Sendo que beneficia uma parcela tão pequena? Mas vou dar um exemplo. Mas peraí, primeira coisa que acontece. Vamos dizer, vou falar. Olha, a partir de agora, a universidade pública não é mais gratuita. Não Todo existe mundo mais. tem que pagar. Todo mundo que vai achar ruim. Segundo, você pode imaginar que os professores vão fazer uma campanha gigantesca falando que isso é um absurdo. Por quê? Boa parte do dinheiro, professores, funcionários, vai para bancar toda a máquina das universidades. Então, o que acaba acontecendo? Toda vez que você faz uma medida de ajuste, os ganhos são gerais, as perdas são concentradas. Quem ganha com esse ajuste? Toda a sociedade. Mas todo mundo ganha X. Quem perde? Uma pequena fração, mas quem perde um montão. Perde tudo. Quem perde, chia muito. Quem ganha, não se mobiliza para fazer a favor. Vou dar um outro exemplo, penduricalho. A gente tem, se não me engano, são 34 benefícios que diferentes órgãos de justiça brasileiro têm, que os outros brasileiros não têm. Então tem auxílio moradia, auxílio Cresce, auxílio Peru de Natal, auxílio um monte de coisas, são ternos, são 34 que eles têm direito, a gente não. Cara, alguém acha isso justo? Só quem recebe. Quem paga? Toda a sociedade. Quem recebe? Um grupo pequeno no legislativo, no judiciário, em alguns casos no executivo, enfim, alguns grupos do funcionalismo público brasileiro. Esse pessoal se mexe para que isso não acabe nunca, ao contrário, se mexe para expandir. O resto não faz nada para acabar. É por isso que a gente chega nisso aí. Aí é que eu falo que o Estado brasileiro foi tomado por um monte de grupos de interesse. Então, esses grupos têm benefícios que vão a eles, e isso vai dos grupos mais diversos. Então você pode falar, é o aluno da universidade pública, são os aposentados, porque todo o dinheiro está saindo do resto para que as aposentadorias sejam maiores do que os próprios do que as próprias contribuições que foram feitas poderiam pagar. É esse grupo. Então, cada hora é um grupo. Sempre o grupo que está se beneficiando da situação trabalha para ela ser mantida. E quem se beneficiaria da mudança, que é a população como um todo, não faz nada a respeito.